Então é isso, pessoal. Chegamos aos playoffs da NFL. Este é mais um depois do jogo Chips, onde eu venho com a camisa do Chicago Bears. Afinal de contas, né? Chicago Bears contra Green Bay Packers. Jogo do sábado à noite às 10 horas, deste sábado, hoje, às 10 horas da noite. Acontece no Soldier Field, casa do Chicago Bears. Time que fez a melhor campanha da NFC Norte, ganhou o título da divisão. O Green Bay Packers que chega com o jogador mais importante da sua defesa, Micah Parsons, machucado. Então, um favoritismo claro do Chicago Bears, né? Desempenhou melhor, jogou melhor durante a temporada e chega completo para o jogo decisivo. Apesar de ser um clássico, o clássico mais antigo, mais tradicional, a gente vai fazer a análise aqui, como a gente vem fazendo durante alguns meses, né? Alguns jogos, acertando muitas opções que a gente traz para vocês de mercado de aposta. Lembrando, clica, comenta, compartilha com seus colegas. Esse é mais um Depois do Jogo Tips, onde a gente traz essas apostas, essa análise de mercados para te ajudar a escolher as melhores apostas para fazer nos jogos da NFL. E como não poderia ser diferente, né? Em um jogaço como esse, a gente colocou lá no nosso Instagram uma dica, uma múltipla, que a gente sempre fala que tem um risco maior, mas que a gente estudou todo o mercado para montá-la. Então ela tem boas chances de bater, mas o foco não são as múltiplas, afinal de contas, duas apostas juntas já faz o risco dobrar. Então, no caso dessa que a gente colocou lá, são 4 seleções para acontecer, 4 riscos, ou seja, um risco mais elevado, um prêmio maior. Mas se você chegou através dela, continue aqui com a gente que a gente vai trazer vários mercados interessantes, individuais, que você pode lucrar nesse jogaço. Mas lembre-se, hein? Aposta é entretenimento, é diversão, não é investimento. Então, né, vamos lá, sem mais delongas, vamos para as nossas dicas de apostas para esse jogaço. Primeira seleção que eu encontrei para essa partida é Christian Watson, wide receiver do Green Bay Packers, ter 40 jardas de recepção nessa partida, está pagando 1.42. E aí, como a gente sempre fala, 1.42 é a base de onde a gente começa a tirar nossas dicas, né? Eu falo que a odd mínima que eu vou indicar para vocês é 1.40, porque eu acho que a partir daí a gente já encontra mercados com valores e que pagam um retorninho legal, onde você apostando 10 você pega 14, onde você apostando 100 você pega 140, então tem esse lucrinho e aí a gente consegue fazer seleções legais que estatisticamente são comprovadas que são boas apostas para serem feitas. E aí Christian Watson pagando 1,42 para ter 40 jardas é uma coisa que aconteceu em 8 dos 10 jogos. Esse jogador começou a temporada machucado, entrou no time e virou o principal recebedor do Jordan Love, né? O principal alvo do Jordan Love. E sendo o principal alvo do Jordan Love, em 8 dos 10 jogos ele superou essa marca. Ele teve mais do que as 40 jardas. Além disso, ele tem uma média de 61,1 jardas de recepção por jogo. Então, comprovadamente, dinheiro na mesa, vai lá, pega, recolhe o seu, bota no bolso e vamos seguir que nós temos mais dicas para esse jogaço. Segunda dica que eu consegui encontrar aqui neste jogão entre Packers e Bears, entre Bears e Packers, né, no Wild Card da NFL, no Wild Card dos playoffs da NFL, é um touchdown e meio para cada time. Cada time marcar um touchdown e meio. Vale touchdown do quarterback, vale touchdown corrido, vale touchdown passado, vale touchdown de qualquer maneira, tá? Então é isso, 1,5 cada time marcar. E aí o porquê que essa aposta é tão boa, né? Pagando 1,47, ela tá me dizendo que ela tem boas chances de acontecer, mas vamos lá para as estatísticas, né? 2 grandes ataques estarão em campo. Chicago Bears hoje é o 9º melhor ataque da NFL, marca em média 25,9 pontos, é um dos times que tem essa média elevada, né? Top 10 da liga. O Green Bay Packers tem um belíssimo ataque, durante boa parte da temporada ele andou aí também dentro desse top 10, porém teve uma queda de rendimento nos últimos e hoje tem 23 pontos em média, que o coloca em 14º time como maior número de pontuação por jogo. Mas você pode perceber, né? 25,9 e 23. Os dois fazem mais de 2 touchdowns em média por jogo. E é isso que a gente está apostando. Pode ser no jogo corrido, pode ser no jogo aéreo, pode ser quarterback, pode ser qualquer coisa que aconteça dentre os dois. E lembrando, né, esses dois times, por serem rivais de divisão da NFC Norte e ter essa maior rivalidade mais tradicional da NFL, eles se enfrentam 2 vezes por ano. E aí nos 2 jogos que aconteceram, uma vitória para cada lado, o Packers venceu 28-21 e o Chicago Bears venceu por 21-16 no segundo jogo. Ou seja,
Acontece este número de pontos, acontece esse número de touchdowns sempre que eles se encontraram nessa temporada e já é uma média que eles têm estabelecido nos últimos encontros entre eles e também que eles garantem praticamente em todos os jogos para ter essa média tão alta de pontos. Já a nossa terceira dica, terceira seleção de mercado que eu encontrei para trazer para vocês, Rome Odunze, o wide receiver do Chicago Bears, que é o principal alvo do Caleb Williams, ter 30 jardas de recepção nessa partida, pagando 1,68. Essa daqui ela tá tão boa, porque olha, a odd está muito alta, igual eu venho falando com vocês, acima de 1,40 já tá bom, então você imagina, quase 1,70, 1,68 para ele ter 30 jardas de recepção nessa partida. Como eu falei, ele é o principal alvo do Caleb Williams, que é o quarterback do Chicago Bears. Ele é peça importantíssima para que esse ataque renda, né? E ele tem uma média de 55,1 jardas por partida e ele atingiu essa marca das 30 jardas em 10 dos 12 jogos que esteve em campo. Né? Ele é um jogador que estava lesionado há pouco tempo, voltou no último jogo ele não teve um bom rendimento, porém agora é playoffs, agora ganhou, avança, perdeu, dá tchau, então não dá para você poupar, não dá para você deixar de fazer alguma coisa. Todos os jogadores, e principalmente os grandes jogadores, eles precisam entregar tudo que podem nos jogos de playoffs, porque é isso. Ganhou, tá dentro, perdeu, tá fora, e aí é por isso que 30 jardas para Rome Odunze, pagando 1,68, é uma dica imperdível para vocês. Lembre-se, aposta é entretenimento, não é investimento, mas essa daí tá muito boa. Essa daí é aquelas, passa lá e recolhe o dinheiro, porque a Bet enlouqueceu, a Bet está com uma odd muito alta para algo que acontece com recorrência muito grande. E aí agora que a gente trouxe, né, as 3 dicas, vou até repassá-las aqui com vocês, é Christian Watson ter 40 jardas de recepção pagando 1,42, ele fez isso em 8 dos 10 jogos, tem média de 61,1 jardas. Ambos os times marcarem um touchdown e meio na partida pagando 1,47, lembrando, Chicago Bears tem média de 25,9 pontos, Green Bay Packers tem média de 23 pontos por jogo, ou seja, isso acontece, o 1,47 está muito bom. E Rome Odunze ter 30 jardas de recepção na partida, pagando 1,68 também. Ele tem média de 55,1 jardas, aconteceu essa marca em 10 dos 12 jogos que esteve em campo, e pagando 1,68, tá lindo, tá ótimo. E aí agora a gente vai para as nossas hot takes, para a gente poder finalizar esse vídeo. E aí a gente chega nas nossas hot takes, que são aquelas apostas que eu sempre falo, tem um risco mais elevado, mas consequentemente tem uma premiação, um valor de retorno também maior. Primeira dica das hot takes, eu trago só 2, porque esse jogo ele é um jogo bem difícil, bem nervoso, que promete ser equilibrado e emocionante até o final. Rivalidade de mais de 100 anos, rivalidade mais antiga da NFL, Chicago Bears e Green Bay Packers se odeiam, o jogo acontece em Chicago, mas historicamente essa rivalidade é favorável ao Green Bay Packers, e aí a gente traz Josh Jacobs marcando touchdown a qualquer momento. O running back do Green Bay Packers, ele já foi o melhor da liga há alguns anos, tá? Poucos anos atrás ele foi o melhor jogador dessa liga, correndo com a bola, e ele teve 14 touchdowns marcados em 15 partidas e só passou em branco 5 vezes nessa temporada. Em 15 jogos que ele fez, só 5 vezes ele não marcou touchdown. Pagando 1,83, isso está ótimo, isso está um valor muito alto para ele não conseguir marcar. E finalizando as nossas dicas, outra hot take é Caleb Williams, quarterback do Chicago Bears, ter 2 touchdowns de passe. Ele fez isso em 9 jogos dessa temporada. Ele é um jogador que está voou nessa reta final, desde que o Chicago Bears virou um contender, virou um time de playoffs, né? Virou um time que mostrou sua força durante a temporada regular e de que iria estar nessa pós-temporada. Caleb Williams desandou a jogar bem. Só para vocês terem ideia, foram 1, 2, 3, 4, 5 jogos em sequência em que ele teve múltiplos touchdowns, quer dizer mais de 1, ou seja, 2 já bate. Tá? E se pegar e estender mais um pouquinho, foram 6 dos últimos 7 jogos que ele bateu essa marca. Ele vem voando, ele vem sendo um jogador importante e ele vem conseguindo entregar o que se espera dele neste segundo ano. Salvou sua carreira e aí essa dica pagando 2,15. 2,15 para ele fazer uma coisa que ele fez em 6 dos últimos 7 jogos, que ele precisa fazer, afinal de contas, esse é o grande jogo que ele vai ter na temporada. E aí a gente chega ao final de mais um Depois do Jogo Tips.
Espero que vocês aproveitem. A temporada da NFL está acabando, playoffs chegou. Playoffs é uma coisa muito rápida, são 6 jogos na primeira semana, 4 jogos na segunda semana, 2 jogos na terceira semana e o Super Bowl. Então falta só isso para a temporada acabar. Eu sou o Felipe Drummond, este foi mais um Depois do Jogo Tips. Me despeço de todos vocês. A gente volta amanhã com mais um jogaço para vocês terem essa dica, essa análise completa do mercado de apostas. Aquele abraço, meus queridos.